Com a palavra, o nosso nobre senador Magno Malta está aqui cansado, tá certo? Ficou lá esse período todo, mas fez questão de vir aqui, registrar a sua fala, registrar o seu apoio, como ele sempre fez a vida toda, tá certo? Pela liberdade do povo brasileiro. Eu agradeço a vocês por continuar a luta. Meu agradecimento de uma forma coletiva e receba de forma individual os homens, as mulheres, detentores de mandato ou não, aqueles que não detêm mandato, têm demonstrado muito mais coragem, desprendimento até de quem tem um mandato e que tem uma suposta imunidade parlamentar, mas se acovarda atrás dela mesmo por ter crimes e serem chantageados, ter cometido ilicitude no exercício dos seus mandatos passados e virado refém do Supremo Tribunal Federal, porque nada justifica a falta de empatia por quem sofre injustiça por não ter praticado nenhum crime. Abraço ao nosso querido Coronel Meira, abraço Dácio Bacarense, que tem sido um vereador federal, e me orgulho muito disso, porque sou colega dele, porque vereador, eu vou morrer com o título de vereador, porque foi onde eu comecei. E se todos os vereadores do país soubessem a importância de ser vereador, o Brasil seria outro. O problema é que nós não temos vereadores. Existem três tipos de vereadores. Existe o vereador, como o Dácio Bacarense, que conhece as suas atribuições. São duas só. É fiscalizar e legislar. E quem fiscaliza, verbaliza, fala, assume. Nenhuma palavra é jogada ao vento. Jesus disse que nenhuma palavra volta vazia. Ela fica e ela floresce. É uma semente que cai na terra e um dia morre. E Jesus disse, a semente que cai na terra e não morrer, essa sim ficará só. Mas a semente fica. Existem três tipos. Esse é o vereador, o que conhece as suas atribuições e pratica. E existe o variador, esse é o problema. É um indivíduo que o povo vota, ele não sabe o que é, fica variando por 4 anos, acaba o mandato e ele não fez nada. Agora, o pior tipo é o vereador, porque esse vive na virilha do prefeito. Esse aí é a pior desgraça do município. E essas pestes depois vêm e vira deputado federal. E continua vereador, na virilha do presidente da República, na virilha dos ministros do Supremo. São os vereadores que nós temos, vereadores de virilha mesmo, do sistema. Tudo se soma. Esse movimento está somado ao movimento do dia 3. O movimento do dia 3 está somado aos movimentos anteriores, às audiências públicas anteriores, acontecidas no Senado. Está aterrado ao movimento que se startou a partir do dia 9, com as prisões ilegais. Vai havendo uma somatória, vai se criando um bojo. É uma bola de neve que vai tomando o corpo e as coisas vão aparecendo. Eu acabo de sair de uma visita institucional, junto com o cabo Gilberto, a senadora Damares, pela Comissão de Direitos Humanos, e o senador Girão, na Embaixada da Itália. E nós fomos lá conversar de uma forma institucional. A nossa amiga, irmã, deputada mais votada do Brasil, e não foi à toa, porque construiu uma história de militância e um voto orgânico. E o voto orgânico é aquele que você não se movimenta para comprar um vereador, um líder comunitário, para que ele compre mais outros e mais outros, mas o voto, esse voto
orgânico é aquele que a pessoa vota porque acredita nas bandeiras, naquilo que você defende e pratica. Ela terá uma audiência dia 13. E eu estou me deslocando para a Itália no domingo, Dia dos Pais. Eu não tenho mais pai, mas eu sou pai. E eu sei de quantas crianças são órfãos hoje no Brasil de pai vivo e preso. Órfãos de mães vivas e presas. O filho dela é órfão de mãe viva. Ela está num outro país. Um país que hoje tem no seu poder uma mulher de direita, mas a direita da Itália é diferente da nossa, não é uma direita militante, que milita, que faz o confronto, que faz audiências, e o deputado da esquerda escolheu exatamente o recesso e as férias para denunciar a Carla quando não tinha ninguém para poder tomar as suas dores. Eu estaria indo lá. Se nada conseguir, eu estaria indo ao presídio, levar o abraço de todos os brasileiros. Mas eu tenho fé em Deus, que a presidente vai nos receber, porque o quadro da Carla é político. É político. E terá que ser resolvido pela política. Porque se eles querem a extradição dela, é porque eles querem que ela morra na prisão aqui. Aqui certamente ela morrerá na prisão. Eles santificam, glorificam um advogado chamado Herzog, que desapareceu na ditadura. E nós não podemos esquecer dos símbolos que nós temos. Clesão morreu nas mãos de Alexandre de Moraes. Vou parar de dizer que ele morreu nas vistas do Estado. Ele morreu nas mãos de Alexandre de Moraes. Ele o matou. Ele o matou tanto e está tão acostumado que ele deu um despacho hoje que se Jair Bolsonaro precisar de uma internação com urgência, é preciso comunicar a ele 24 horas antes. Como é que Bolsonaro vai saber que vai ter uma crise para comunicar 24 horas antes? Querem matá-lo. Já tentaram calar a voz dele. Só não entenderam que Jair Bolsonaro calado fala mais do que falando. Nós nos tornamos o silêncio libertador do Clesão. Clesão morreu calado. Ele foi preso calado. Ele não reagiu, ele não quebrou, ele não vandalizou. Ele estava sentado no plenário admirando. E lá ele teve sua primeira crise e saiu com o bombeiro. Um silêncio que ecoa como um grande grito que nós não precisamos, não podemos deixar morrer. Outros 11 já morreram de tornozeleira. Aqui deve ter advogados e advogadas de órfãos de pai morto mesmo, que faleceu com a tornozeleira. Imunidade baixa. As enfermidades afloraram, tomaram corpo. Insalubridade. 1 ano dentro de uma cela, 2 anos. Nós precisamos fazer com que essas coisas cresçam. Que elas vão virando uma grande bola de neve. Aquilo que aconteceu aqui no Congresso, não é que é para servir de exemplo para o vereador Dácio fazer na Câmara de Vitória. Os vereadores não precisam tomar isso como exemplo, porque eles precisam entender uma coisa: os maus servem de exemplo, os bons servem para ser copiados. Os maus não assinaram
o impeachment de Alexandre de Moraes. Mas aqueles que servem para ser copiados, esses são. E essas atitudes destes devem ser copiadas. E se for para levar para as câmaras de vereadores, copiem. Se for para levar para assembleias legislativas, copiem. Nós precisamos fazer um grande movimento nacional. Nós não precisamos esperar que nos chame para a Avenida Paulista. De tempo em tempo. Que nos chame para a ponte. A nossa ponte, que é o nosso símbolo maior lá no Espírito Santo. O nosso povo, nesse momento, está lá na ponte, está lá no final da ponte, no pedágio, num buzinaço. Esse movimento não pode parar. Não pode parar essa porteira, nós temos que entender que ela não pode fechar. Eu dizia ao embaixador, vocês vão precisar se orgulhar, porque parte da libertação desse país vai vir da Itália. As imagens que nos foram negadas, as imagens que foram destruídas, eles esqueceram de destruir todas. Vocês têm um compatriota chamado Eduardo Tagliaferro, que certamente está com a granada nas mãos, preparada para colocar dentro da cueca de Alexandre de Moraes. Pede para sair, Moraes. Pede para sair que vai ser pior. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Como ter esperança que uma mulher de 100 anos possa engravidar quando ele não tinha mais a possibilidade de ter um filho? Não podia acreditar, não tinha esperança para um caso como esse. E a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Nós temos que crer contra a esperança. Um dia nós achávamos que não conseguiríamos 41 assinaturas. Conseguimos. Ainda que o presidente do Senado diga, se tiver 81, eu não ponho para votar. Entenda, não será presidente ad eterno. E aqueles que não assinaram o impeachment de Moraes, a sua grande maioria dos que se esconderam, eles irão para a reeleição agora. A nossa obrigação é expô-los. É fazer uma campanha para eles, mostrando à população quem eles são. Eu estava vendo aqui um vídeo, agora, quando estava chegando, do pastor Silas Malafaia, fazendo um vídeo de pré-campanha para um senador do Piauí, maravilhoso. Um vídeo de pré-campanha maravilhoso que Malafaia fez. Agora, tem coisa que eu acho muito engraçada dentro do sistema, é que um líder de partido, presidente de grande agremiação, ministro de Jair Bolsonaro, foi a primeira pessoa a receber uma autorização para visitar Bolsonaro. E foi dirigindo, dizendo, estou visitar meu grande amigo. E saiu dizendo, ele estava triste. Eu fui visitar ele, ele estava triste. Agora preste atenção, para a gente ligar o raciocínio. Eu vou visitar um amigo que está sendo moído, esfaqueado, doente, com erisipela, chorando, tomando remédio para dormir, não chorando de medo, mas derramando lágrimas por conta da dor que sente do seu povo, que está espalhado, precisando de libertação. Foi visitar um homem, saiu de lá, ele está triste, ele está chorando, está sendo moído, espancado publicamente, está humilhado publicamente. E esse grande amigo não assinou o impeachment de quem está esfaqueando o amigo dele. Dá para entender? Nós precisamos começar uma pré-campanha para essa gente.
Esse tipo de audiência precisa acontecer também com passar horas e horas discutindo a vida parlamentar daqueles que vão para a reeleição. Audiência pública para discutir quem vai para a reeleição. E quem não assinou o impeachment de Moraes e que está adorando essa ditadura, que lá na ponta já atingiu quem precisa comprar uma cartela de ovo ou 1 quilo de arroz. Porque essa crise que se agravou no Brasil tem 2 nomes: Lula e Alexandre de Moraes. O Lula pegou o país. Por que ele pegou o país? Porque o Supremo Tribunal tirou ele da cadeia e colocou ele como presidente. Na época do Lula, era a cleptocracia de Gilmar Mendes, o ministro, que governava o país. Eles se juntaram, acabaram com a segunda instância e tiraram o cleptocrata da cadeia e colocaram ele na cadeira. Ele é um boneco. Ele se tornou o laranja da China, dos BRICS. Aquilo que eles querem falar, mas tem medo de falar para o Trump, eles põem ele para falar. Porque eles sabem que ele está bêbado, sem raciocínio, e ele está achando que agora ele está jogando num time grande, que ele faz parte do time do Irã, do time da China, que ele é amigo de Xi Jinping, que ele é amigo de Putin, ele está no time de cima. E cabe uma reunião do time de cima, ele que vai lá fora da entrevista dizer: vamos criar uma moeda, quem inventou essa história de que é o dólar que é a referência, vamos criar uma nova moeda. O chanceler russo falou: não, não falamos isso não, quem falou foi o presidente do Brasil. O Xi Jinping disse: não fomos nós. E estamos avisando também que não vamos comprar o excedente de vocês. Olha só, o Trump entra em campo por quê? Porque é uma democracia que cancelou o eixo do mal a partir do Irã. Quem acredita em mundo espiritual, Deus levantou os Estados Unidos como uma babá para cuidar de Israel, tomar conta de Israel. A inteligência dos Estados Unidos, dessa democracia, quando vê esse comunista ser colocado ali e sua corja que estava na cadeia, voltaram todos para o mesmo lugar, para a mesma cleptocracia. O roubo são os mesmos. Aí eles falam o tarifaço do Trump. Não, pode ser um segundo, porque o primeiro a gente já vive. O tarifaço do Haddad, o tarifaço do Lula já está presente na vida do país e já destruiu. Não tem tarifaço. O Trump fez isso com todos os países, defendendo a América. Não foi só com o Brasil. Embora o Brasil está alinhado ao eixo do mal. A primeira emenda da Constituição brasileira, da Constituição dos Estados Unidos, trata de liberdade. Liberdade de expressão e não aceita violação da liberdade do cidadão americano, nem de empresa de cidadão americano. E isso é com o senhor Alexandre de Moraes e com o Supremo. Violadores de liberdade. O Alexandre de Moraes é um violador de liberdade. E ele arrumou muitos comparsas em volta dele, falava ali o advogado, a advogada acabou de falar aqui, dos advogados conservadores. O ex-presidente da OAB disse que Bolsonaro merece uma bala na nuca. A lei magnística, gente, é radioativa. É como se fosse um Wi-Fi. O cara prega um Wi-Fi na sua testa, ele não vai fazendo assim, Wi-Fi, quando ele vai enchendo. Vai pegando tudo que está em volta. Todo mundo que está dentro do eixo. E nós precisamos nos preparar para agradecer a Deus, porque vem mais torpedo por aí. Então, parabenizando pela audiência, nós precisamos fazer um outro tipo de audiência. Nós temos que levar as câmaras de vereadores a fazer. Nós temos que levar as assembleias legislativas a fazer. E nós precisamos começar a fazer audiência pública para avaliar mandatos de quem vai para a reeleição. Porque nós temos que passar a mensagem verdadeira de quem são essas pessoas, de quem são esses jogadores, de quem são esses administradores de emenda dentro do Congresso Nacional
E quem são esses capachos covardes que estão debaixo da virilha do Supremo Tribunal Federal? Por isso, meus sentimentos, mais uma vez, condolência às famílias sofridas, a família do Crezão, a Jane está ali, as filhas estão aqui, aqueles que já se foram, aqueles que estão mortos em vida com uma tornozeleira. Nós não podemos parar. Eu não vim aqui, não passei aqui, vou falar uma coisa para vocês. Quando eu saí do Senado, que eu estava indo lá para a embaixada, eu estava cochilando em pé. Eu estava cochilando em pé. E Gilberto falou comigo, vamos lá, o que está acontecendo lá, vamos lá. Eu não vim aqui dar uma passadinha para poder dar uma palavra, dar uma palavrinha. Eu vim reiterar o meu compromisso com a vida. Não estou reiterando compromisso com pessoas. Quando eu reitero o meu compromisso com a vida, a minha luta com a vida, até a minha vida, eu não tenho nada por ganho. Eu parafrasei o apóstolo Paulo, por nada tenho ganho da minha vida. Porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Por que eu vou ter medo de Alexandre de Moraes? Aonde que eu vou ter medo de Gilmar Mendes? Aonde? Me diga, aonde? Eu vi ontem uma entrevista do senador Cid Gomes, que está me colocando na comissão de ética, porque eu me acorrentei, e se aquela corrente tivesse que machucar alguém, ia machucar a mim, não é? Mas eu nunca peguei uma reta escavadeira para passar por cima de cidadãos. Não é? E por conta disso, ele foi para a comissão de ética e foi liberado como herói. Foi um ato, né, de desespero, mas que não comprometia nada o nobre senador. Mas ao nobre senador, eu me dirijo dizendo, dobra a aposta, dobra a sua aposta comigo, porque essa é muito fraca. Essa é pequena. E dessa forma, eu abraço a todos vocês, agradecido por que estão fazendo pelo Brasil. Agradeço desde aquele indivíduo ali, sentado ali, sempre com o marmitex ali do lado, sempre com o marmitex muito bem feito. Se os nossos presos do dia 8 recebessem um marmitex, como eles recebiam na saída, quem sabe tivesse alguns que nem quisessem sair. O mendigo mesmo, acho que ele quer ficar. Né? Eu te parabenizo pelo seu trabalho. Comi umas 10 vezes marmita por lá. Né? A todos os voluntários que estavam lá com as roupas, né, comprando passagens, né, e levando em casa, pagando sua própria gasolina, sabe? Tão somente por uma causa, a causa da vida. Nós não queremos recompensa nenhuma, até porque recompensa é no céu. Jesus disse, tolo, ajuntai, pois, tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não come. Louco, se hoje pedir a tua alma, o que tem preparado, para quem será? Ajuntai tesouro no céu. E tem gente que, se teve um pouco de honra, ao bater aqui, trocou a sua honra por emenda. Outros trocaram a sua honra por uma sobrevivência que não é vida. Estão nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Isso não é vida. A vida é ter o direito de dormir sabendo que, ao acordar amanhã, eu posso andar, qualquer coisa pode se levantar contra mim, mas nada que possa calar a minha voz. Não leve em consideração a palavra do Davi Alcolumbre. Um momento de pressão, e nós sabemos o tamanho da pressão em cima da cabeça dele, não a nossa pressão da rua. A nossa pressão é sentida, mas a pressão de quem está um pouco acima, que detém a vida, detalhes, comandos, e as pessoas são levadas a fazer falas bajuladoras para não serem sancionados definitivamente. Não leve em consideração a palavra do Hugo Mota, que está cheio de entrevista dele por aí, dizendo que não fez compromisso com ninguém. E realmente, ninguém fez compromisso com ele. O compromisso foi feito com as lideranças de partido, que é quem vão colocar na pauta. As lideranças decidem. Por isso que esses 100
quase 100 deputados federais. Merece a nossa continência. Não estão fazendo mais do que deveria fazer, mas merece a nossa continência porque forçou a que viesse à tona o assunto que mais é caro para nós, que é o nosso povo recebendo a sua liberdade através dessa anistia e que as lideranças se comprometeram em pautar. Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês, obrigado pelo esforço, obrigado por aqueles que têm parentes que não perdem uma audiência, seja ela qual for, tocou no assunto, está por aí. Você vê as mesmas caras sempre, com o mesmo assunto sempre, e a gente pensa que a gente está andando para trás, mas eu olho um pouco assim, falo, meu Deus, tem dado certo. Acho que a gente já deu uns passinhos para frente, e a gente vai dar mais passos para frente. Deus abençoe vocês, estamos juntos, ninguém é melhor do que ninguém. Dizia a dona Dadá, minha mãe, meu filho, quando a gente morre, não presta nem para fazer sabão. Então nós não prestamos nem para fazer sabão depois que morre. Então nós somos todo mundo igual, e igual que somos, vamos continuar lutando.